Olá, sejam todos muito bem-vindos ao CELE, o Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. O meu nome é Guilherme, faço parte do grupo de palestrantes virtuais da casa e hoje trago a palestra Compreendendo os Nossos Sentimentos. E para falar sobre esse tema, a gente pode voltar lá para o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo o título é Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. É um capítulo bem pequeno, com poucos itens, mas que na sua totalidade fala sobre os sentimentos e as emoções, o que tem tudo a ver com o tema da nossa palestra. Os itens são poucos. Nós temos o primeiro item, que é injúrias e violência, o segundo item é a afabilidade e a doçura, o terceiro item é a paciência, o quarto é a obediência e resignação, e o quinto é a cólera. Então, dá para a gente ter uma ideia, mais ou menos, lendo o título de cada um dos itens, que realmente esse capítulo quer nos explicar um pouco sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções e como a gente tem que controlar eles e não sermos controlados por eles. Já no início do primeiro capítulo, do primeiro item, que é injúrias e violência, Jesus já nos dá uma palhinha dizendo que é, é muito importante a gente controlar os nossos atos, as nossas injúrias e a nossa violência. Quando ele fala de violência aqui, ele não está falando só da violência física, mas também da violência verbal. Porque é muito importante, né, nós nos darmos conta da nossa intenção quando nós estamos fazendo as coisas. Independente se é verbal ou se é físico, se nós estamos sendo violentos com alguém, isso significa que nós cedemos o controle, o nosso controle para as nossas emoções. Algo externo que aquela pessoa fez, ou enfim, o meio em volta dela fez, foi um gatilho para nós cedermos o controle às nossas emoções. E aí, quando as emoções tomam o controle, não existe ações lógicas. A gente acaba xingando, batendo, gritando, cedendo às mais irraciais ações que a gente pode ter. Enquanto que os outros itens falam ali sobre como a gente estratégias de o que a gente pode fazer para não ceder às nossas emoções. E estudando para a palestra, eu me lembrei bastante sobre o tema inteligência emocional. É um tema que está em alta hoje em dia, existem vários cientistas estudando isso, principalmente no ramo da psicologia, e eu consegui fazer um paralelo com o que Jesus tentou nos trazer lá 2000 anos atrás e hoje em dia com esse tema inteligência emocional. E eu acho que Jesus estava tentando nos trazer isso há 2000 anos atrás de uma maneira, claro, por meio de metáforas, mas de uma maneira em que o povo daquela época pudesse entender esse tema, com palavras e com comparações que o povo daquela época, com a linguagem restrita que tinha, pudesse entender, que eles não podiam ceder às suas emoções. E o que é essa tal dessa inteligência emocional que tanto se fala hoje em dia? Basicamente, a inteligência emocional vai nos dizer que nós temos três tipos de inteligência no nosso ser. Esses três tipos de inteligência, eles foram sendo desenvolvidos aos poucos, uma por uma, ao longo da evolução humana. Desde de quando os seres vivos eram lá pequenos micro-organismos, até hoje em dia, o que nós vivemos na nossa civilização. E o primeiro deles, também chamado de cérebro reptiliano, seriam os nossos instintos. Então, vamos dar uma palhinha em cada um dos três e depois explicar a fundo um por um. O primeiro seria o cérebro reptiliano, que é os nossos instintos. O segundo é a nossa inteligência emocional. E o terceiro é a nossa inteligência lógica. E toda vez que a gente recebe uma informação no nosso cérebro, ele é processado as três inteligências, nessa ordem. Primeiro, ela para no nosso instinto. Se o nosso instinto não processa ela, ela vai para a nossa inteligência emocional. Se a nossa inteligência emocional não processa ela, ela vai para a nossa inteligência lógica, que vai processar ela.
Então aí a gente já consegue já ter uma palhinha, né? Que ali, quando a gente está sendo insultando alguém ou sendo violento com alguém, muito provavelmente a informação foi processada na inteligência emocional. Ela passou pelo instinto, mas não chegou na nossa inteligência lógica. E como é que funciona cada uma delas, tá? O nosso instinto, é o mais antigo de todos e foi desenvolvido lá nos primórdios. Ele é chamado de cérebro reptiliano porque muito provavelmente ele ganhou maior destaque na época em que os seres vivos eram répteis. E ele basicamente é responsável por salvar aquele ser de perigos imediatos. E, por exemplo, quando ele está sendo caçado por algum animal selvagem, ou quando ele está perto do fogo para não se queimar, ou quando ele está, sei lá, se afogando na água para ele se bater e todo e sair da água e tentar não morrer afogado. E como ele é o mais antigo, ele é o mais desenvolvido, ele é o mais rápido, ele é o mais fácil de ser processado. Por isso que quando a gente põe a mão no fogo, a gente nem pensa, a gente já tira a mão do fogo, porque a informação de pôr a mão no fogo já está sendo processada pelo cérebro reptiliano, e como ele é muito rápido, ela é processada quase que instantaneamente, a gente já tira a mão do fogo na hora. Caso essa informação que chegou para nós, ela não seja um perigo iminente de morte ou de ferimento, o cérebro reptiliano não vai fazer nada e vai propagar essa informação para o segundo tipo de inteligência, que é a inteligência emocional. E é aqui que se dá os nossos maiores problemas. Eu diria que de toda a humanidade, os maiores problemas é que as informações não saem da inteligência emocional e vêm para a lógica e ficam aqui. É o que muitos psicólogos falam de sequestro emocional, ou seja, o teu cérebro emocional sequestrou aquela informação para ele e não vai deixar seguir adiante. E é aqui que a gente vê os maiores problemas de brigas, de violências, de insultos, de brigas de amizade, de brigas entre povos, de brigas entre países. É porque aqui que a informação é sequestrada e aí as emoções tomam conta. Ou seja, o ego vem à tona, o orgulho vem à tona, então te impede de agir racionalmente. Por exemplo, estamos no trânsito dirigindo e alguém vem e corta a nossa frente. Aí a gente começa a xingar aquela pessoa, ou até a gente estava lá dirigindo tranquilamente, né? E aí a gente para na sinaleira e alguma pessoa começa a xingar a gente, chamar a gente de barbeiro e tal. E aí a informação, ok, não é um perigo imediato, o cérebro reptiliano não foi ativado, veio pro emocional e aí aquilo ali nos toca. Aquela ofensa nos toca e a gente sabe que a gente não cometeu nenhum erro, não tem motivo, é uma injustiça a gente ser xingado daquela maneira e a gente resolve abrir o vidro e gritar de volta, e apontar o dedo. Ou seja, a gente cedeu à segunda forma de inteligência e a gente foi pego, a gente deixou de raciocinar, enquanto que o mais lógico seria ignorar aquela pessoa e seguir reto. Por que que os nossos pais sempre dizem: ah, tu tá brabo, conta até 10 que passa? Porque essa é a técnica mais clássica para evitar de que a informação seja sequestrada pelo teu cérebro emocional. Quando tu conta até 10, por mais que tu esteja com raiva, enfim, esteja ali no meio daquela tempestade de emoções, tu tá dando chance para a informação que está sendo processada aqui no emocional não estourar e ela passar e ser processada pela nossa inteligência lógica, nosso cérebro lógico. Por isso que aquela coisa do contar até 10 realmente funciona. Porque nós estamos dando tempo para o nosso cérebro processar nos três tipos de inteligência para tomar a melhor reação possível para aquela informação. Então, o que esse capítulo de Jesus vem nos dizer? Vem nos dizer que a gente tem que sempre pensar antes de agir, que a gente tem que sempre ter paciência com as coisas que acontecem na nossa volta, que a gente não tem que reagir, a gente tem que agir. A gente tem que, quando vem alguma coisa, algum turbilhão que nos toca, a primeiro impulso que vem é a gente reagir e bater de volta. Mas isso
acontecia no passado, quando a gente morava nas cavernas ou quando estávamos encarnados em corpos animais. Naquela época a gente poderia agir assim, mas no momento em que nós estamos atualmente a gente não pode mais agir assim. Nós temos que respirar, contar até 10 e muito importante, isso não é engolir o sentimento. A gente não pode engolir o sentimento, porque daí esse sentimento vai somatizar no nosso corpo com alguma doença, né? Alguma coisa vai estourar, a gente vai pegar um gripão, a gente vai dar alguma inflamação na garganta, alguma coisa. Então, não é bom engolir, isso não é o recomendado. A gente tem que contar até 10 para dar tempo dessa informação chegar no nosso cérebro lógico, para o nosso cérebro lógico tomar alguma atitude lógica em relação àquilo ali. No caso do nosso exemplo aqui, era simplesmente fechar o vidro e ignorar aquela pessoa, porque não tem sentido nenhum. Daqui a pouco ela nos confundiu com algum outro carro que cometeu alguma infração e achou que fosse a gente e brigou com a gente. Então, assim, não faz sentido para mim, vou te ignorar, vou seguir minha vida e que Deus te ilumine para te mudar também, né? E com isso a gente consegue tomar a melhor ação, a gente evita um conflito ali, a gente evita um desgaste com aquela pessoa, a gente não se coloca em risco, porque daqui a pouco aquela pessoa podia ter uma arma no carro, né? E a gente acabar, de fato, tendo um perigo, né? E esse, eu diria que seria o futuro para nós chegarmos num mundo de regeneração, sabe? Eu acho que com isso a gente ia acabar muitas das nossas expiações, a gente não ia ter mais, porque a gente não ia mais causar o mal para os nossos irmãos, sabe? E nós não iríamos ceder ao nosso orgulho e ao nosso ego, que é eu diria que é o principal problema que a humanidade sofre atualmente. Então, agora que a gente sabe um pouquinho mais sobre a inteligência emocional, agora que a gente sabe mais ou menos como é que funciona o ser humano, os três tipos de inteligência e como a inteligência lógica foi a última a ser desenvolvida no ser humano, então por isso ela é a mais lenta para receber a informação. Eu convido a todos, e me incluo nisso, que toda vez que a gente estiver cara a cara com alguma situação que nos tira do sério, que nos tira do nosso eixo, que a gente consiga compreender que a gente tem esses três tipos de inteligência e que a informação ela é processada sequencialmente em cada uma delas e cada uma tem um tempo para processar e que a gente consiga dar o tempo suficiente para o nosso cérebro para a inteligência lógica receber essa informação e processar da melhor maneira correta. Eu tenho certeza que se a gente começar a fazer, tomar essa atitude, eu tenho certeza que a maior parte dos nossos conflitos, dos nossos problemas de comunicação, dos nossos bate-boca, vai diminuir drasticamente. E não só isso, nós vamos servir de exemplo para as pessoas que estão na nossa volta. E elas vão notar, opa, o que aconteceu com o Guilherme? Por que ele está tão diferente? Ele parece estar mais calmo, mais centrado. E vai fazer essas pessoas também refletirem. Então, o meu convite é que todos nós façamos isso diariamente, essa conscientização, e que a gente dê o tempo correto para a nossa inteligência correta processar as informações. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos que tomaram um pouquinho do tempo do seu dia para vir aqui, ouvir a palestra, assistir a palestra. Então, meu muito obrigado pela atenção de todos e fiquem com Deus. Que assim seja.